Fortaleza da nossa cidade é você. Fala rapaziada, está no ar mais um programa Resenha de Artilheiro, uma edição para você. A gente vai falar sobre tudo no mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Tá? Você pode participar com a gente através do WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 99640-0126. Calma aí que eu vou repetir, tá? 99640-0126. Tá aí, ó, o CM4Zap 99640-0126. Manda a tua participação que nós registramos aqui durante toda a programação, tá? 99640-0126. E para debater com a gente o esporte cearense, eu recebo meu amigo Elenilson Dantas. Fala, campeão. Satisfação mais uma vez no Resenha. A satisfação é minha. Boa tarde aí para todo mundo que está assistindo a gente através do canal 7.2 aqui em Fortaleza. E vamos falar do que a gente gosta, né? Futebol cearense principalmente. Destaque, muita polêmica aí no fim de semana. Muita coisa para debater aqui, vai ser muito massa o programa de hoje. Show de bola, meu parceiro Elenilson Dantas. Quem quer conhecer mais de perto, seu Elenilson lá no canal do YouTube, tá? Seu Elenilson. Bora começar? Eu quero começar falando sobre Ceará Sporting Clube, que empatou com o São Paulo em 1-1 na Arena Castelão pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão saiu na frente com um gol de Pedro Henrique aos 3 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate aos 43 com o gol de Rian Francisco. Ficou no empate com o São Paulo na Arena Castelão. Logo aos 3 minutos de jogo, Pedro Henrique aproveitou a oportunidade e abriu o placar para o Vozão. Mas ainda no primeiro tempo, o tricolor reagiu e deixou tudo igual com o gol de Rian Francisco. Apesar das tentativas, o alvinegro não conseguiu garantir a vitória diante da torcida. Agora o Ceará soma 8 pontos e segue no pelotão de cima da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí, a gente sabia, não é, Elenilson, que seria um jogo difícil, bastante disputado. São Paulo, no que pese vir com alguns desfalques, mas tem uma equipe boa, coesa, interessante. 1-1 nessa partida, o Ceará pontuando dentro de casa. O ideal seria uma vitória, afinal de contas, em uma competição longa de 38 rodadas, vencer em casa, onde é o seu talismã, o seu amuleto, né? O Ceará continua indo muito bem como mandante, mas enfim, 1-1. O torcedor se encheu de esperança porque aos 3 minutos abriu o placar. Infelizmente não conseguiu segurar o ímpeto do São Paulo, Elenilson. Cara, e assim, a gente analisando bem, primeiramente de forma individual, com relação ao Pedro Henrique, autor do gol, que é um cara que veio aí de um período de inatividade, se recuperando, e quando um jogador ele volta a atuar depois de um longo período assim, fica muito aquela expectativa, meu Deus, como é que será, né? Será que eu vou... E o gol que ele fez, assim, foi como ele disse assim, voltei, galera, né? Então, eu acho que foi o melhor do jogo para o Ceará, foi o gol do Pedro Henrique. Infelizmente, o resultado, né, os 3 pontos, não acabou concretizando. Mas, é um adversário difícil, São Paulo, apesar dos desfalques aí, né? Sem o Lucas, sem o Caleri, sem o Oscar, sem o Oscar. Né? Mas mesmo assim, o São Paulo é um adversário tinhoso, eu tenho certeza, é um grande concorrente, talvez até para o título. E colocando assim, vendo o copo meio cheio, né? Eu acho que acabou sendo um ponto ganho aí para o Ceará. Interessante que não só o Pedro Henrique vinha desfalcando o Ceará e retornou nessa partida, como aquele que lançou para que o Pedro Henrique fizesse o gol, no caso,
o Matheus Bahia também havia ficado fora. Foi uma jogada bem... E mais uma bela partida dessa dupla, cara. O Pedro Henrique é muito bom para o Ceará, eu já tinha falado sobre isso em outros momentos, ele provou agora mais uma vez, nem seu retorno, aos 3 minutos de partida, abrindo o placar para o Ceará. Lembrando que o Pedro Henrique, ele já começou a temporada com um peso, viu? Com a saída do Eric Puga. É verdade. Ele veio para ser o atacante realmente do Ceará, para substituir no coração da torcida do Ceará, né, essa função. E aí tá indo bem. Essa contusão dele aí foi assim, claro, né, é uma situação ruim, mas o cara voltar, né, e em grande estilo como ele voltou agora, é um alento e tanto para a torcida do Ceará. Bem observado, né? O Pedro Henrique já jogou pela direita, já jogou como homem central, mas ele sempre se ouve bem jogando aberto pela esquerda. Foi assim no Internacional e aqui no Ceará também já chegou trabalhando nessa área de campo. E aí, para substituir o Eric Puga, cara, é muito difícil, mas ele tem conseguido, na verdade, dar conta do recado. E após o empate por 1-1 entre São Paulo e Ceará, no último sábado, dia 26, na Arena Castelão, o técnico Léo Condé avaliou a atuação da equipe alvinegra. São jogos difíceis contra bons adversários. O gol pode sair no início, como saiu hoje, que a gente fez logo no início da partida, e como pode sair a nosso favor no final do jogo. Ou sofrer também. É claro que a gente sempre alerta, tem assim, o grau de atenção, às vezes vem o desgaste também. A gente só não pode querer, de repente, criar algum tipo de fantasma no sentido de que a equipe está mal fisicamente. Eu acho que o segundo tempo provou que não tem nada de mal fisicamente. A gente teve uma postura ruim depois que a gente fez o primeiro gol. A gente marcou muito de longe e uma boa equipe como é o São Paulo, a gente acabou sendo envolvido no primeiro tempo, né? Alertamos isso no intervalo, né? A gente diminuir, tirar o espaço dos atletas do São Paulo e conseguimos fazer isso bem no segundo tempo e equilibramos as ações. O São Paulo teve ali só umas 2 finalizações de fora da área, diferente do primeiro, e a gente teve ali umas 2 ou 3 boas situações de gol. Assim, não é pedindo não, porque eu não sou pidão não, mas essa camisa é bonita, cara. Bota de novo, só pra gente ver. Essa camisa do Léo Condé tá massa, viu, doido? Gostei. Se quiser mandar, a gente aceita, né? Já tem uma do Fortaleza, uma do Maracanã, uma do Maranguape. Só não tem de Ceará ainda, nem de Ferroviário. Se quiserem mandar a Rocha, que a gente aceita. Fica a dica, né? Fica a dica. Mas, mais uma vez eu digo, cara, o Léo Condé foi uma ótima contratação do Ceará. Falei aqui para o João Paulo Silva semana passada, quando ele esteve aqui no nosso programa. E, mais uma vez, ele mostra que conhece esse grupo, que consegue fazer as escolhas certas e consegue descobrir nomes interessantes em algumas posições. Mais uma vez, diante do São Paulo, ele conseguiu fazer o seu time jogar. Ele fez uma boa leitura do jogo, inclusive, né? O Ceará teve bons momentos no jogo e nesses bons momentos a gente notava assim que o Ceará meio à vontade com a situação, né, que o Ceará é acostumado e que o Léo Condé gosta de tratar, né, que é quando ele é ofendido, quando o Ceará ele é ofendido e arma ali aquele sistema defensivo bem sólido. Né, o São Paulo, como ele bem frisou, o São Paulo não teve grandes chances no jogo não. Foi assim o famoso falso domínio, né? E aí o Ceará foi lá e o gol logo no começo do jogo favoreceu mais ainda essa situação aí, esse esquema do treinador. Infelizmente, ele enfrentou um adversário de uma qualidade, como ele mesmo também citou aí na entrevista, é um time forte e aí acabou conquistando aí o pontinho aqui dentro do Castelão. Série A, nós sabemos, não tem jogo fácil, tá? Depois desse jogo diante do São Paulo, agora o Alvinegro encara o Palmeiras, é isso? Palmeiras coloca em tela o próximo jogo do Ceará no dia 30/4. Copa do Brasil. Ah, não, cara, é Copa do Brasil, né? É Copa do Brasil. Tu vai, Cláudio Costa? Não vai, não. É Copa do Brasil, cara, quarta-feira, é verdade. Quarta-feira é Libertadores, no meio da semana, né? Terça e quarta, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E aí, cara, difícil, né? Essa chave do Ceará, esse encontro do Ceará, agora logo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O jogo acontece às 19h30, bom horário, véspera de feriado. O Ceará não tinha muitas opções não, né, nesse sorteio. Quem se deu mal... outro grupo, né, cara? Quem se deu mal, teoricamente, foi o Palmeiras, né? O Palmeiras simplesmente pegou o único time de Série A do Porte B. Faz sentido, né? Faz sentido. Enquanto os outros clubes pegaram adversários teoricamente mais fáceis, o Palmeiras vai ter que encarar um adversário de Série A. Faz sentido.
o Fortaleza pegou... Retrô, foi? Retrô. Não, Retrô. Já é amanhã. O Maracanã, se eu não me engano, foi o Internacional. Internacional. Né? E o Ceará pegou o Palmeiras, que já joga nesta quarta-feira. Tá bom? Deixa eu falar de Ferroviário. Afinal de contas, o Ferrão conquistou a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. O Ferrão bateu o Santa Cruz de Natal por 3-1 na tarde deste sábado também no estádio Presidente Vargas. O Tubarão da Barra saiu atrás do placar com um gol de Filipinho para os visitantes aos 3 minutos do primeiro tempo. Sempre ele, Ciel, empatou aos 6 minutos ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Felipe virou o jogo aos 10 minutos e Garibe ampliou aos 32 minutos. Bom jogo do Ferroviário e o Tubarão da Barra mostrando que pode sim ser protagonista nessa Série D. Pelo menos, Elenício, é o que nós esperamos, né, cara? E a renovação do Ciel, né, foi assim... para a torcida do Ferroviário foi um graças a Deus. Né? É para comemorar. Tá aí, você está vendo aí no resultado do jogo, o homem teve participação simplesmente em todos os gols da equipe, da equipe coral. Mas eu acho que para assim, lutar por um acesso, acho que ainda é pouco. Sim. O Ferroviário ainda não supriu, por exemplo, a ausência do Alanzinho. Né? Porque o Ciel, ele é um bom atacante, faz gols e dá assistência, mas precisa de alguém do mesmo nível, pelo menos parecido. Ele sempre teve, né? Antes do Alanzinho teve outro que eu não estou lembrando. Pulga, né? Não, e depois Gabriel. O Gabriel, pronto, exatamente. Ele sempre tem alguém Gabriel ali. Martins. Eu não sei agora como é que tá. Eu não assisti, aliás, porque tá tendo um imbróglio aí da CBF com os clubes da Série D com relação à liberação de transmissão. Nenhum clube está podendo usar seus canais para transmitir os jogos, enquanto a CBF não negocia os direitos e tal. Aí acaba ficando esses jogos às cegas aí e a gente sem poder acompanhar ao vivo os jogos da Série D, principalmente os jogos do Cearense. Mas eu creio que ainda não tenha esse companheiro aí para o Ciel, para poder a gente sonhar com a volta do Ferroviário, né, se transformando aí, quem sabe, num time ioiô, né? De tanto, seria o terceiro acesso para a Série C, caso o Ferroviário consiga esse ano. É verdade, sim. Eu pelo menos, né, vejo que o Ferroviário ainda não está preparado para a disputa dessa Série D, realmente para buscar esse acesso. Acredito que ainda não esteja preparado, porém, Elenilson, vejo como algo possível. Não é irreal, não é tão distante para o Ferroviário, por exemplo, brigar pelo título novamente. Já é bicampeão brasileiro de Série D, bicampeão ou 2 vezes campeão, porque não foi seguido, mas acredito que é possível ele buscar mais um título aí na Série D. Porém, concordo contigo, neste momento não tem time para isso. Porém, não é tão distante, não é irreal. É possível, com as 3 ou 4 peças de muita qualidade, organizar esse time para buscar e para brigar na parte de cima da tabela e buscando esse acesso. Coloca em tela o próximo jogo do Ferroviário, que é contra o Horizonte, cara. Ferroviário encarando o Horizonte no dia 3, 1º, 2, 3, sábado, às 17 horas, pela Série D. O Horizonte, que infelizmente nessa rodada perdeu. Tá aí o próximo jogo. E aí, caseiro, né? Confronto doméstico. Confronto cearense aí pela Série D, que tem 4 times, né? Ainda tem também o Iguatu e o Maracanã. Ok. Pela segunda rodada também da Série D, o Maracanã recebeu o MAC, Maranhão Atlético Clube, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, e ficou no empate, 0-0. Com esse resultado, o time cearense caiu para a 7ª colocação no grupo. 7ª colocação, já pensou, cara? Tem imagens aí? Tem não? O Maracanã, ele era 2º colocado do grupo. Iguatu primeiro, Maracanã segundo. Com um empate. Olha a loucura, né? Eu sei que está começando, tem 2 rodadas só, mas eu digo assim, a dificuldade que é essa Série D. E com boas equipes, Maranhão, um time já tradicional e tal. Enfim, teremos muitas dificuldades e emoções com os nossos times. Mas o Maracanã, um time organizado, não perdeu em casa com um empate, mas caiu para a 7ª colocação. A gente já falou do Maracanã várias vezes aqui, por conta, né, do início de ano do Campeonato Estadual. E aí foi sempre elogiado. O time, a gente sempre diz assim, o Júnior Cearense, ele armou muito bem essa equipe do Maracanã. E aí a gente acabou até acertando facilmente o prognóstico de que ele chegaria
nas fases decisivas do Campeonato Estadual, como chegou. E na Série D, tudo bem que ele vai enfrentar algumas equipes tradicionais, como você bem frisou, mas é difícil bater o Maracanã aqui, e numa dessa aí vai que se classifica para o mata-mata e consegue aí um resultado aqui, outra acolá, e eu também não me surpreenderia. Hoje, inclusive, viu, JP, eu me arrisco a dizer que eu acho que o Maracanã tem até mais possibilidades hoje, a preço de hoje, do que o próprio Ferroviário. Legal. Está mais organizado, a comissão já tem um certo tempo, já conhece mais o time já está pronto para esta competição, o Ferroviário ainda está nessa construção, o Zorro chegou mais recente, muito embora também tenha mostrado sua competência, sua qualidade, enfim. Pode ser que o Maracanã seja melhor preparado. O diferencial do Ferroviário é o que a gente viu aí, é o Ciel, né? É o Ciel. É o Ciel. Tá bom. Cara, antes, deixa eu só fazer uma observação ou informação antes de entrar aqui na próxima pauta, que o Corinthians acaba de anunciar Dorival Júnior, cara. Isso é bom ou é ruim para o Dorival, na tua opinião? Rapaz, eu acho que pode acabar sendo bom, sabia? Não, sabia não. Eu não acredito nisso. Porque o Dorival ele já provou a competência dele em vários clubes, em grandes clubes. Flamengo, principalmente, né? São Paulo. Sim. E no Corinthians ele tem a chance aí de recuperar a imagem dele, que ficou um pouco arranhada com essa passagem pela seleção, mas eu acho que mais por culpa da desorganização que já vive lá dentro da CBF do que pela própria incompetência do Dorival, que eu acho que não existe. Na verdade, eu concordo contigo. É um treinador que eu até digo que caiu como uma luva esse interesse do Corinthians nele. E só depende dele, né? Eu acho que o Corinthians tem um bom time, o Corinthians tem um bom elenco, tá? É um time que vai disputar ali de meio de tabela para cima, eu não tenho a menor dúvida disso. E com o Dorival encaixando ali nesse time, eu acho que ele tem grande chance de recuperar a imagem dele aí, que ficou um pouco arranhada aí com essa passagem pela seleção. Cara, tu acha que o Corinthians é um bom time mesmo? Eu acho que sim, tem bom valor. E esse jogo de ontem contra o Flamengo foi o quê? Porque o Flamengo atropelou. Então o Flamengo tem um timaço. Meu amigo JP, eu acho que o Flamengo hoje ele é favoritíssimo para ganhar o título de campeão brasileiro. Né? Então, assim, isso sobra realmente. Sobra. Não justifica os 4-0 do Corinthians. O Corinthians também não é tão ruim assim para tomar uma goleada. Eu acho que o Dorival vai ter esse trabalhinho aí, exatamente onde vai ter que aparecer o trabalho dele, de colocar ordem nessa casa aí, porque qualidade técnica esse time do Corinthians tem. E o Flamengo tem timaço realmente. E tem o Pedro que está de volta, que eu acho ele joga camisa muito, 9, né, cara? Espetacular. Eu acho, cara. Eu acho o Pedro show de bola. Show de bola. Vamos lá. O Horizonte, voltando à Série D, tá? Foi só um aspas que me mandaram aqui a informação de que o Dorival tinha fechado com o Corinthians. Pela Série D, o Horizonte também jogou nesta rodada, mas perdeu 4-0 para o Santa Cruz, o verdadeiro, não, tô brincando, o de Recife lá, né? Com o resultado, o Galo do Tabuleiro segue com apenas 1 ponto na competição. Tem imagens? Roda aí, mas enquanto você pode ir comentando. Teve gol do Galhardo, né? E aí comentar exatamente, você chamou as imagens, né? O Galhardo já fez aí. Gol de pênalti, foi? Foi, daqui a pouco vai aparecer aí na tela. Ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Santa Cruz, o estádio do Arruda aí. Com Mundão do Arruda, gigante esse estádio. Muito lindo. Bom, né, cara? A torcida do Santa Cruz sempre presente, dá pra gente ver ali, ó. A torcida marcando presença no Mundão do Arruda. E o Santa Cruz está com 100% de aproveitamento, né? Lembrando que o Santa Cruz estreou fora de casa em Campina Grande, venceu o 13 e agora venceu o Horizonte aí com bastante... tá aí o lance do pênalti, o gol com bastante segurança. E Galhardo, aí, né? Nesse lance aí o Galhardo foi lá, converteu, abriu o placar, depois o Horizonte se entregou aí, foi mais um jogo às cegas, né? De novo aí, é uma pena a gente não poder acompanhar esses jogos assim interessantes da Série D. É legal você assistir jogo assim de estádio cheio. O Santa Cruz, ele não está no seu habitat natural, a gente sabe disso, né? Eu concordo. E olha aí, como é massa assim. A gente vai acompanhar um pouco mais essa Série D, porque são 4 clubes cearenses, tá? Então, acompanhando um pouco, nós vemos, eu particularmente tenho percebido, o Santa Cruz realmente com a equipe melhor, mais entrosada, conseguindo criar... Eu sei que Série D também é muito difícil, um futebol bem jogado, em especial por conta do gramado, enfim, de algumas condições atípicas na Série D. Mas eu vejo o Santa Cruz, sim, com o futebol melhor entre aqueles que eu tenho assistido. Realmente tenho visto e acho que é um dos favoritos para este acesso
tranquilamente. Horizonte, infelizmente, perdeu e foi goleado, né? Havia empatado o primeiro jogo, mas aquilo que a gente tem dito, tem muito tempo ainda, tá? Assim, tem pelo menos aí nessa primeira fase, mas, enfim, alguns jogos, é apenas a segunda rodada, é possível ainda se recuperar. Em que posição, na tua opinião, Elenilson, está o Horizonte nesse momento? Aquele que vai brigar para não ficar na parte de baixo mesmo, na tabela, na lanterna e tal, ou aquele que briga por acesso para a próxima fase? Eu acho que o Horizonte não demonstra força para brigar pelo acesso, não. Acho que ele vai só fazer a sua participação digna aí, espero eu. Né? Mas assim, eu pelo pouco que a gente viu o Horizonte no Campeonato Estadual, eu acho que não está no mesmo nível do Maracanã, por exemplo. Tá furos abaixo e do Ferroviário também, né? Então acho que o Horizonte, posso até queimar minha língua, mas pelo que o Horizonte demonstrou para a gente aqui no nosso campeonato, eu acho que ele não briga para o acesso, não. Tá, só para finalizar esse primeiro bloco, e tem mais uma informação, só que assim, eu não consegui encontrar. Me mandaram aqui, não sei se você chegou a ver, a nova, entre aspas, camisa número 2 da Seleção Brasileira. Não é oficial, estou procurando aqui na CBF, estou procurando aqui em alguns sites e não encontrei, tá? Então não vou nem falar. Ou você viu alguma coisa nesse sentido? Eu vi duas imagens, mas assim, como eu recebi duas, eu disse, uma das duas deve ser fake, né? Pois é. É uma meia alaranjada, assim, com tons diferentes, e outra totalmente vermelha. Pois é, foi essa que eu vi, até tiraram onda, que agora assumiu de vez que é Flamengo e tal, não sei o quê. Mas enfim, eu não encontrei aqui, então não vou nem falar, vou logo para o intervalo. E a gente volta já já, tá? A resenha dá uma pausa, fica ligado porque tem muita coisa boa. Inclusive, vamos conversar sobre um evento que houve neste final de semana, Corrida Autismo Run. Vai ser muito legal o bate-papo com o Robson, a gente vai conversar daqui a pouquinho no segundo bloco, tá? Não sai daí não, que é rapidez. Quer participar com a gente? Manda pro WhatsApp aí, 99640-0126, 99640-0126, que a gente vai registrar, olha aí, vai registrar a tua participação, tá aí, ó. 9640-0126, 9640-0126. Manda agora a tua mensagem que eu registro já já, nós já voltamos. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza, focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do Forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. Estamos de volta, participa com a gente através do WhatsApp, deixa eu ver, 99640-0126, deixa a tua mensagem para a gente, deixa um abraço especial para a rapaziada lá do Henrique Jorge Cristiano Barroso, um abraço para ti, campeão, e todo mundo que nos acompanha vai participando com a gente, tá?
Vamos lá, cara. Continuando Série D, tá? Quero falar ainda sobre o Iguatu, que visitou o Imperatriz no estádio Frei Epifânio, no Maranhão, e foi derrotado por 2-1. Com o resultado, o Azulão do Centro-Sul perdeu a liderança do grupo. Iguatu era líder, Maracanã segundo colocado, mas após a rodada, a coisa mudou um pouquinho, cara. Infelizmente. Eu vejo o Iguatu no mesmo patamar do Horizonte, sabe, JP? Eu não boto muita fé no Azulão, não. O pessoal do... Cara, o Washington Luiz voltou, não foi? Voltou. Né? Mas a galera lá do Iguatu que me perdoe, mas é outro que eu também não boto assim a mão no fogo com relação à classificação. Apesar de se classificarem 4, né, em cada grupo. Mas mesmo assim, eu acho que está difícil a vida do Azulão. Ele tem uma vantagem em cima do Horizonte. Bonito gol. É difícil sempre enfrentar o Imperatriz aí no Frei Epifânio, é um jogo complicado. E assim, eu vejo a vantagem do Iguatu é exatamente essa aí que o Imperatriz tem, é o campo. É o campo. O Iguatu, ele se aproveita mais lá do estádio dele do que o Horizonte lá do Domingão. O Domingão é um estádio mais amplo, um campo mais neutro. E a torcida do Iguatu é mais presente também. Então, essa é a leve vantagem que eu vejo do Iguatu, apesar de achar que não é suficiente para levar o Iguatu aí para uma disputa de acesso para a Série C. O Iguatu que vinha em temporadas bem interessantes, inclusive debaixo do comando técnico do Washington Luiz, mas nesse ano ele não se ouve tão bem no Campeonato Cearense e eu pensei que ele fosse deslanchar na Série D, começou com uma vitória, mas enfim, perdeu a segunda partida, tem muita coisa para acontecer ainda, a gente espera que o Iguatu consiga se recuperar, tá bom? Deixa eu falar agora de polêmica, posso? Vocês gostam de polêmica? O Cláudio Costa aqui até se levantou da cadeira, falou em polêmica, meu amigo. O Fortaleza ficou no empate sem gols com o Sport na noite deste sábado, dia 26, na Ilha do Retiro, no Recife. Com o resultado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda chegou à 8ª partida sem vitória como visitante. As equipes se enfrentaram pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. E a Fernandinha Barrocas traz uma matéria para a gente. No Recife, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Sport, mas o resultado veio cercado de polêmica. O Leão do Pici teve um gol legítimo anulado pela arbitragem, gerando revolta entre jogadores e comissão técnica. O lance polêmico marcou mais um capítulo da série de erros que vem manchando o Campeonato Brasileiro. Mesmo pressionado, o Fortaleza não conseguiu furar o bloqueio adversário e voltou para casa com apenas um ponto na bagagem. De todo, não é ruim um empate lá dentro, apesar de que falávamos aqui que o Tricolor era o favorito e principalmente da maneira que foi, né, cara? Nitidamente que a bola entrou, obviamente que o árbitro, o VAR, poderia ter interferido, mas não, mais uma vez, o Fortaleza... Cara, vamos falar do futebol, primeiramente, tá? O jogo jogado, Fortaleza 1, Sport 1. Aliás, 0-0, desculpa. O lance do gol anulado, ele resume bem a partida em si, né? Que até quando o Pikachu fez o gol, ele perdeu, por culpa da arbitragem, né? Coitado, dessa aí dessa vez ele não teve culpa. Não teve culpa. Mas ele teve outras chances, né? Uhum. Inclusive, uma que ele recebeu sozinho, lá na entrada da área, e geralmente não se faz de rogada e coloca a bola para dentro, né? Mas parece que a fase do Fortaleza ainda está atuando, né? E o Pikachu perdeu uma grande chance, não só uma, perdeu duas, né? Mas a tônica do jogo foi essa, né? Foi o Sport atacando o Fortaleza, tentando atacar o Fortaleza de uma forma, eu achei um tanto quanto desorganizada e proporcionando ao Fortaleza lances de contra-ataque velozes que deixavam os atacantes tricolores na cara do gol. Muitas e muitas vezes o Fortaleza, sem fazer esforço, sem ter a posse de bola, sem ter o domínio do jogo, esteve diante do goleiro do Sport para matar a partida, para fazer 1-0, mas, infelizmente, não está conseguindo colocar a bola para dentro, principalmente, né, os jogadores que são acostumados a marcar, como o próprio Pikachu, que a gente citou aqui, acabou fazendo o gol, e aí teve ainda, né, o azar, podemos chamar assim, né, de ter o seu gol anulado. Em outros momentos, essa bola bateria na trave e cairia dentro da rede, né? Uhum. Mas aí teve de voltar para fora do gol e aí ia causar toda essa polêmica aí. Mas foi um jogo em que o Fortaleza mostrou um pouco
daquela sua letalidade. Faltou só matar. Né? Foi uma letalidade não executada, né? Que é aquela de dar a bola para o adversário e para o contra-ataque e sair na cara do gol. Aconteceu várias vezes, mas infelizmente não teve a competência de transformar isso em gols. Cara, eu achei equivocado dois posicionamentos do Vojvoda. Primeiro, ele entrar com o Bruninho de titular. Que, diga de passagem, não jogou mal, tá? Não jogou mal. E o outro é entrar com o Breno Lopes, já que ele tinha uma dupla de ataque que vinha funcionando melhor, Sim. na minha opinião. Bruninho, bom nome, acho que tem que ser aproveitado. Eu cobro mais a base, demais, eu acho que o Vojvoda usa pouco. Acontece que você pode utilizar entrando no segundo tempo, em algumas partidas. Você já entrar como titular, eu acho que o peso é muito grande. Apesar de que foi fora de casa, menos mal, porque se qualquer erro diante do seu torcedor, o negócio podia acontecer. Mas eu concordo contigo, ele não se ouve mal, ele jogou bem, entrou, foi até importante taticamente para o Vojvoda. Mas eu me preocupo quando ele faz essas escolhas. Não usa de jeito nenhum. Aí quando usa em algumas situações que podem pesar e prejudicar o garoto. A ausência, a mudança, né? Principalmente do ataque com o Davidson, né? Sim, exato. A gente está comentando aqui em cima daquilo que a gente vê, tá? Lógico, que a gente perfeito, sabe. Perfeito. Mas a gente não, a gente não chega para a gente aqui da imprensa as informações da fisiologia, por exemplo. Perfeito. Né? O jogador tal aqui está com índice CK elevado, não é aconselhável não colocá-lo em campo para essa partida. A gente não vai comentar em cima disso porque a gente não tem essa informação. Então, eu concordo com você que realmente era para ter mantido o time, principalmente o Mancha na zaga. Perfeitamente, né? Cara. Também. Esse não pode mais sair, Exatamente. a não ser que seja uma condição física. E a gente só pode comentar aqui em cima das informações que a gente tem. E baseado nelas, a gente chega a essa conclusão. Eu concordo com você, que o Fortaleza está num momento em que se encaixou o time, deixa. Não mexe até recuperar aí a confiança de todo mundo e reaver os resultados que anteriormente chegavam com facilidade e que agora estão dificultando a vir. Mas eu repito, a gente tem que comentar em cima daquilo que a gente sabe. A gente gosta de falar de futebol, mas infelizmente, rodada após rodada, nós temos que bater nos erros de arbitragem. E às vezes, quando são erros interpretativos, a gente até tenta relevar. Por que tenta? Porque acontece uma situação aqui, onde, por exemplo, o árbitro não marca, mas em outra rodada, até mais assintosa, o árbitro vai e marca. Então, assim, a gente tenta relevar interpretativo, mas ainda é ruim. Porém, no Fortaleza foi cruel, né, Chapa? A bola entrou, nitidamente entrou. E o Fortaleza tinha acabado de vir de um jogo de Libertadores lá em Bucaramanga, em que tomou um gol em uma circunstância bem semelhante, em que foi preciso o VAR atuar para dizer que aquele pênalti cobrado pelo time colombiano bateu dentro do gol. E se duvidar, nitidamente esse gol do Fortaleza a bola entrou até mais do que o gol lá em Bucaramanga. Né? Total. Mas eu não sei, eu não entendi até agora por que é inconclusiva aquela imagem. Falaram de uma sombra, mas se você olhar, a sombra da trave está pro lado de cá, não deveria estar nem em cima da bola, porque não tem sombra pro lado de lá, a sombra toda está pro lado de cá. Você pode ver a sombra tanto da trave quanto dos atletas, ela é pro lado de cá. Não faria sombra na bola. Então, a imagem conclusiva com relação à sombra aí também não cola. E você consegue ver um espaço entre a bola e a trave. Tem um espaço aberto entre a bola e a trave. É impossível aquela bola. Nítido, cara, é nítido. Eu não consigo entender por que inconclusiva a imagem. Por que inconclusiva? Não ficou claro isso. Não faz o menor sentido. A qualidade da câmera, de fato, não é 100%, não é 4K. Mas cara, entrou. Não tem pra onde correr, Sobre isso, sobre o jogo e sobre a arbitragem, quem falou foi o técnico Juanzinho do Fortaleza. Yo que o resumo de la partida, todo el mundo está esperando, ¿me entiendes? Una comunicación oficial o algo de Fortaleza o de un mismo VAR. Eu posso decir que las imágenes que me muestran en Ocampo, yo pensé que era gol también, pero
por o desvío de la bola, ¿me entiende? Me pareció que era gol. Más aquí hay que ter, ¿me entiende? Hay que ter coragem también. Eu tomo decisões cada 3 días, decisões fortes. Cuando o time no responde, cuando o time perde directamente, cuando o time joga bem e o perde, eu recibo muitas críticas. Eu e todos os treinadores, ¿me entiende? Então, arbitraje e o VAR tem que tomar decisões, tem que decir, bueno, aquí tomo esta decisión, o VAR, no puede o VAR decir, que decir arbitraje. Y arbitraje, ¿sabe qué hacen ahora? Desde que comenzó o VAR, dice, eu confío en la imagen, no voy a tomar decisiones que pongan en riesgo mi decisión. Eu no voy a levantar o banderiña, entonces faço correr 30, 40 metros de más, cuando o impedimento es por 3, 4 metros, muchas veces, porque faltan pessoas que tomen decisões, pessoas que tengan coraje. Un campo difícil, con un adversario en un momento difícil, y eso siempre es o complicado. Jugar aquí es complicado. Eu he ganado aquí, o de Sporting, más o respeto que tengo por Sporting siempre está alto, mi respeto, porque es un time que siempre encuentro dificuldades con Sporting. 20 anos no Brasil e não sabe falar português ainda. Já pensou? A segunda corrida Autismo Run promove inclusão em Fortaleza. A Avenida Beira-Mar foi palco neste domingo, no dia 27, da segunda edição da corrida Autismo Run em Fortaleza. O evento contou com percurso de 5 km, 2 km para caminhada, 5 para corrida, 2 para caminhada, 200 metros para público infantil e pessoas com deficiência. Mais do que incentivar a prática esportiva, a corrida busca conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Para falar mais sobre o evento e sobre a sua carreira, sobre a sua atuação, nós recebemos aqui professor Robson Oliveira. Tudo bem, meu irmão? Um grande prazer poder estar aqui e poder falar principalmente de esporte e inclusão, que é o nosso coração, né? Sensacional. Professor Robson é educador físico e trabalha com pessoas autistas, não é isso? Exatamente. Eu atendo atualmente na Associação Fortaleza Azul e atendo algumas famílias que têm dificuldade de tirar seu filho de casa para fazer alguns esportes e algumas atividades. E sou muito feliz no que faço e tendo uma etapa, né, da Autismo Run aqui em Fortaleza, foi muito gratificante ver os meninos participando, as famílias conversando com várias outras que vê, poxa, o esporte realmente fez a mudança na minha casa. É muito bacana. Essa é a primeira, essa é a segunda aqui, né? É a segunda. É a segunda aqui. Começou no Recife? Começou em Recife e a tendência é que se espalhe por todo o Brasil. Né? Ano passado a gente teve a primeira edição aqui em Fortaleza. Nessa, a gente já teve um grande acréscimo de participantes, tanto é que teve mais de 1.500 inscrições. Tanto é que para cada inscrição era doado 1 quilo de alimento, ou seja, a gente vai conseguir ajudar muitas famílias com isso também. É fantástico. Qual é a divisão de faixa etária, Robson? A divisão de faixa etária de participante? Sim. No caso, assim, como a gente trabalha, tanto os profissionais, teve profissionais que estavam participando, né? Tem muitas famílias que são amadoras e muitos atletas iniciantes, por exemplo. Quem correu os 5 quilômetros normalmente são o pessoal que já usa o esporte como sua terapia. Né? Tem muitas famílias que aproveitam a nossa orla para poder fazer essa prática, o que é fantástico, porque uma corrida de rua não demanda de tanto investimento e consegue ter toda a família participando. A corrida de 2 quilômetros tem várias pessoas com autismo que gostam, então a questão da faixa etária. Lá tinha criança de 4 anos fazendo a caminhada de 200 metros com a sua mãe, avó, pai, foi muito divertido. E teve aqueles que realmente encararam 2 km, 5 km. E fantástico. Tem muitos, por exemplo, vários alunos meus, alguns deles com mais de 18 anos, participaram tranquilamente da corrida de 5 quilômetros. É bem bacana. A questão é estimular. Tá certo. Você tem um filho autista? Meu filho ele tem 13 anos. Ele não foi ontem que, assim, dentro do autismo, a gente acaba tendo vários desafios. E um deles, às vezes, é acordar o rapaz mais cedo. Mas acontece, faz parte. E foi ele que me trouxe para dentro da educação física
E desde então eu trabalho com educação física e autismo desde sempre, né? Tanto é que eu uso a minha expertise para poder mostrar para as famílias que o esporte é extremamente inclusivo. Seja uma corrida de rua, um futebol, uma brincadeira na praia, um surf, que eu estou falando de coisas que temos na nossa orla, né? Sim. E o esporte, ele consegue incluir desde uma criança de 2, 3 anos de idade até um idoso, com vários tipos de prática, né? E o esporte a gente encara como algo extremamente inclusivo. Tanto é que a gente vê muitas vezes no futebol o pessoal homenageando, eu já vi torcida do Ceará, torcida do Fortaleza homenageando a casal autista, que enche o coração da gente, é fantástico. É maravilhoso. Você disse que serve também, que trabalha também na Fortaleza Azul. Isso, a Associação Fortaleza Azul. Fala um pouco sobre a associação para a gente também. Nós conhecemos bem, mas enfim, tem gente que não conhece. Não, perfeito. A Associação Fortaleza Azul é uma associação que foi criada há mais de 10 anos. Foi literalmente um encontro de várias famílias que se viu na necessidade de juntar e lutar pela causa, né? A Associação Fortaleza Azul, ela fica aqui próximo ao shopping, não sei se pode falar o nome, pode. É próximo ao shopping Via Sul. E a gente lá tem mais de 300 famílias participando atualmente da associação. E sempre que possível, a associação corre muito atrás de patrocínio para a gente conseguir ajudar várias famílias que estão, por exemplo, na fila do SUS e ainda não conseguiu atendimento. A gente tem atendimento lá psicológico, tem fonoaudiologia. Eu atendo lá com o meu projeto, que é o Ativando Habilidades, onde eu faço atividades fora e dentro da piscina. Desde ensinar a criança a andar de skate, bicicleta, aprender a brincar com seus pares, aprender a brincar até com os próprios pais, que isso é uma condição que parece que não existe, mas existe demais. Ensinar a criança a saber não só nadar, mas saber ficar tranquila dentro d'água, que é uma preocupação gigante dos pais, não ter esse tipo de preocupação quando sai com seu filho, de repente aqui na praia, uma piscina do condomínio, algo assim. E, acima de tudo, ajudar na socialização dos nossos meninos, que é importantíssimo. Então, assim, se você ainda não conhece a Associação Fortaleza Azul, pode procurar no Instagram, Associação Fortaleza Azul, você vai encontrar e a gente vai abraçar, com certeza, as famílias que estão precisando. Que legal. E ele, Nilson? Tem um calendário, já uma programação por ano? Você já tem assim, um planejamento? A questão do esporte, o que acontece? A COP, que é a principal responsável pela corrida, ela entrou em contato com a gente ano passado porque estava querendo fazer a corrida aqui. E ela procurou o apoio. Afinal, a associação tem vários contatos e a gente começou a divulgar. A divulgação foi tão boa que continuou, né? Então, sempre que tem algum tipo de ação voltada para o público com autismo, é comum a gente ser notificado, né? E a gente dá todo o apoio para que aconteça. Recentemente teve uma ação também, que foi no Iguatemi, que foi um dia de esporte para as crianças com autismo. Foi fantástico. Teve lá do beach tênis, teve skate, artes marciais, música. Então, assim, para a gente divulgar a causa, pode ter certeza que a gente vai participar. E no esporte, pode ter certeza que a gente vai também. Tá certo. Sensacional. A gente organiza, né, um evento, o Azul Consciente, Resenha Artilheiro, inclusive o do Iguatemi lá. A gente teve recentemente lá no Spin Sports, né, e, enfim, com vários ex-atletas, futevôlei, a gente fez uma competiçãozinha lá. É muito legal e a gente percebe a necessidade. O que eu fico muito feliz, Robson, vou te dizer, é que talvez você estivesse pregando no deserto há algum tempo ou há alguns anos, mas hoje, embora haja muita dificuldade ainda, até pela conscientização, muita gente tem aderido. Inclusive, o presidente da Câmara de Fortaleza, Léo Couto, ele tem essa bandeira também da inclusão e tem sido muito legal. Aqui estamos finalizando o espaço Evoluir, que também visa essa inclusão, esse trabalho muito legal. E o que eu tenho percebido é isso. Nesse último evento que nós fizemos, lá no Shopping Iguatemi, a adesão foi muito grande. Inclusive a Fortaleza Azul e outras associações que sempre estiveram com a gente, dessa vez vieram mais, inclusive uma DAO também. Fortaleza DAO. Fortaleza DAO. Então, assim, foi muito bom para a gente
tem sido muito bom. Até comentei com o Hugo e com o pessoal que a gente organiza, é que eu acho que a gente está mudando de patamar. Graças a Deus. Essa causa tem sido abraçada. Isso é muito positivo, isso é muito legal, cara. Não, graças a Deus, porque assim, é uma luta diária para as famílias, sabe? Eu, como pai, posso falar sem medo. Do início, quando a gente recebe o diagnóstico, a nossa previsão de futuro para os nossos filhos, ela é muito incerta. Pelo menos em 2010, por exemplo, 2010 ou 2011, que meu filho nasceu em 2011, a gente não falava de autismo, não tinha essa visibilidade. Sim. E graças a Deus, a gente, com o tempo, com muita luta, a gente começou a ver uma luz no fim do túnel. É muito difícil. Assim, para as famílias que têm alguma condição de, sei lá, um plano de saúde ou algum suporte, é menos difícil, mas com o máximo de apoio possível, e algumas famílias que não têm acesso, está começando a ter, com muita dificuldade, mas está começando a ter. Mas a gente, se Deus quiser, a gente vai chegar no ideal. Está longe, mas se Deus quiser, a gente chega. Com apoio como o da Câmara, com apoio de várias empresas que estão realmente de olho e ajudando a gente nessa caminhada, né? As torcidas de futebol, a gente vê escolas, supermercado, o pessoal começando a ter um olhar diferente. Isso ajuda demais e a maioria das pessoas nem imagina o quanto é importante para as famílias saber que, olha, eu estou olhando teu filho. Isso é fantástico. A Assembleia também, tá? A Alessi também tem feito trabalho legal, o CIAD lá, enfim. Sim, muito... perfeito. Por sinal, foi bacana pra caramba. É verdade. É verdade. Legal, cara. Então, eu fico muito feliz. Não deu para estar presente nesta, mas nas próximas a gente tenta estar presente, se for possível. Porque o final de semana é mais difícil, mas de repente fazer uma cobertura lá, né? Levar uma equipe para fazer a cobertura. Será muito bem-vindo. Enfim, meu irmão, muito obrigado. Robson Oliveira, obrigado. educador físico e tem um trabalho especial com os autistas. Como a gente encontra? Se quiser me procurar no Instagram, é prof... Não, desculpa. Coloca lá, Tio Robson Personal, vai me achar fácil. Tio Robson Personal, consegue me achar fácil lá. Excelente. Elenilson, show, hein? Show, obrigado aí mais uma vez aí pelo convite para falar de futebol e hoje, mais especial ainda aqui com a presença do Robson, que eu sempre brinco aqui, né? Na verdade brinco não, eu sempre falo sério, né? que a família, ela é muito importante, é a coisa mais importante que a gente tem que preservar. E essa causa também, ela faz parte das famílias, né? A gente tem aqui um exemplo, né, de um cara que traz a causa dele para servir para o mundo. Isso é muito gratificante. Obrigado. Show de bola. Obrigado, Elenilson, dando baile nos comentários e também participando aqui nesse momento final do nosso programa, falando sobre a conscientização, lançando luz essa causa tão especial que é o autista. Valeu, campeão. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado mesmo. Todo mundo da Fortaleza Azul. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela visibilidade que a gente precisa demais. O máximo que a gente puder divulgar, a gente vai estar ajudando muita gente. Então, obrigadão. As portas estão abertas aqui, tá? Precisando, pode correr, manda mensagem, a gente faz, enfim, a gente divulga aqui com o maior prazer e satisfação, tá bom? Perfeito, obrigado. Valeu, rapaziada. Chegando ao final de mais um programa Resenha de Artilheiro, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda e quinta-feira, 16 horas, sempre trazendo o melhor do esporte para você. Nesta quinta-feira em especial, óbvio, não teremos, porque será um feriado no Dia do Trabalho. Semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta, tá? Também temos encontro marcado toda segunda e sexta, às 11 horas da manhã, na Fortaleza FM 90.7, emissora oficial da Câmara de Fortaleza. Na próxima sexta-feira? Não sei, talvez não tenha, mas na segunda-feira estaremos de volta. E quarta-feira, 18h30, podcast Maestros da Bola. Eu recebo sempre um atleta que faz parte da nossa história, dos anos 60, 70, 80, 90, falando da história que ele passou no nosso futebol. Tá? É o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Dito isso, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.